objetivo desse experimento é apresentar a reação de oxidação da glicerina, com catalisador permanganato de potássio, que é um forte agente oxidante. Para esse experimento, a gente vai precisar de uma chapa de alumínio, uma pipeta, um bastão de vidro, a glicerina líquida e o permanganato de potássio. Primeiro foram despejados os conteúdos do envelope de permanganato de potássio em cima de uma folha de papel. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Em seguida, adicionamos algumas gotas de glicerina líquida em cima do permanganato de potássio. Então, é só esperar e ver a reação acontecer. Bom, o que acontece nesse experimento? A glicerina faz parte do grupo dos álcoois, e a maioria deles, ao reagir com agentes oxidantes, produz aldeídos, cetonas ou ácidos carboxílicos. Nesse caso, a glicerina sofre uma reação de combustão com o agente oxidante permanganato de potássio, que agiu como um catalisador. Essa reação segue os princípios de reações exotérmicas, liberando energia, que, quando em contato com uma superfície inflamável, no caso o papel, produz chama. Essa é a reação que está ocorrendo nesse experimento. Para este experimento, temos como objetivo observar como as densidades e solubilidades se comportam entre si em diferentes substâncias. Neste experimento, utilizamos uma proveta, xarope de açúcar, óleo vegetal, água tingida com corante azul e etanol tingido com corante verde. Inicialmente, adicionamos o xarope de açúcar à proveta. Em seguida, a água. O óleo. Por fim, o etanol. O que acontece nesse experimento? Nesse experimento, estão envolvidas as propriedades da matéria de densidade e solubilidade. Como se sabe, massa e volume são propriedades específicas dos materiais e a razão entre elas é definida como sendo densidade. A densidade varia conforme a quantidade e o tipo de material que compõe o objeto. Já a solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em um líquido. A solubilidade é uma característica que depende também do solvente, pois uma substância pode ser solúvel em um solvente e não solúvel em outro. Por exemplo, a água dissolve facilmente o sal, mas não dissolve o talco. Os líquidos que não se misturam entre si são chamados de immiscíveis. Das substâncias utilizadas, apenas o óleo vegetal e a água não se misturam. Teoricamente, o etanol e a água são miscíveis, ou seja, se misturam entre si. Entretanto, neste caso, eles não se misturam porque estão separados pela camada de óleo. O xarope de açúcar é o mais denso de todos, por isso fica no fundo. Pode eventualmente ocorrer de o xarope se dissolver na água, mas o processo é muito lento. Neste experimento, nosso objetivo é analisar se o volume total encontrado corresponde à soma das duas porções de mesma quantidade de água e álcool. Para isso, utilizaremos água com corante, álcool etílico, garrafa PET, um pote para marcação de volume, um funil e uma caneta para fazer as marcações. Inicialmente, colocamos dentro da garrafa 2 medidas de água e marcamos o nível.
seguida, adicionamos à garrafa uma medida de água e uma medida de etanol. Marcamos também o nível do líquido. E podemos perceber que o líquido ficou abaixo da primeira marca que fizemos. O que acontece nesse experimento? Sabe-se que a água e o álcool apresentam densidades diferentes. Com a mistura dos dois, a densidade final teria que ficar em torno de 0,90 gramas por centímetro cúbico. Entretanto, fazendo a média das densidades, encontra-se 0,94 gramas por centímetro cúbico. Como a densidade final é maior do que a média prevista e a massa não pode ser aumentada, então o volume diminuiu. Nesse contexto, houve um arranjo entre as moléculas de água e álcool que faz com que a distância entre elas diminua, então o volume seja contraído. Neste experimento, nosso objetivo é observar a expansão do carbono após a queima do açúcar e do bicarbonato de sódio. Para isso, vamos precisar de açúcar, bicarbonato de sódio, etanol, uma forma de alumínio, um liquidificador e algumas garrafas de plástico. Inicialmente, vamos proceder à construção das pastilhas de açúcar e bicarbonato de sódio. Para isso, colocamos uma colher de bicarbonato e 4 colheres de açúcar no liquidificador e batemos os ingredientes até estarem bem misturados. Cortamos a parte superior de uma garrafa de plástico de forma a assemelhar-se a um funil sem a tampa. Posicionamos a parte cortada da garrafa com a abertura da tampa voltada para baixo e adicionamos a mistura feita no liquidificador, apenas até completar o espaço de menor circunferência. Adicionamos algumas gotas de álcool sobre a mistura já dentro do recipiente cortado e então compactamos com bastante força com uma chave de fenda. Em seguida, retiramos a pastilha do interior da garrafa. Repetimos esse procedimento 4 vezes para garantir que tínhamos pastilhas suficientes para uma boa visualização do experimento. Vale lembrar que esse experimento, por envolver fogo, deve ser realizado em um local adequado. Adicionamos as pastilhas ao fundo da forma e colocamos um pouco de álcool ao seu redor. Após isso, acendemos um palito de fósforo e jogamos sobre a forma. O que acontece nesse experimento? A partir do momento em que se coloca fogo, tem-se a impressão de que cobras estão saindo de dentro das pastilhas, pois elas começam a se deformar e delas saem substâncias escuras e alongadas, lembrando o formato de répteis. O açúcar comum é a sacarose e o bicarbonato de sódio é o sal hidrógeno carbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio. Em um processo normal, quando ocorre a combustão completa da sacarose, os produtos formados são dióxido de carbono e água, segundo a seguinte reação. Ocorre também a decomposição térmica do bicarbonato, de acordo com as seguintes reações. Neste processo, também ocorre a combustão incompleta da sacarose, em que um dos produtos é o carbono, constituinte do carvão. É por isso que se forma a estrutura de cor preta. O gás carbônico liberado, tanto na combustão completa da sacarose quanto na decomposição do bicarbonato, faz a estrutura de carbono inflar e crescer. É isso que dá o efeito de uma serpente brotando das pastilhas. Essa é a equação geral da reação que ocorre neste experimento.